Olá, boa tarde. Você viu aí, já decolamos. Está no ar mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades, digamos, do mundo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook neste momento e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa, interage conosco, mandando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, o que você quiser fazer. E, aliás, nos dá muito prazer poder contar com você nessa interatividade. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Opinião Cidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cidadania. Nós vamos falar sobre uma realização que se repete pela 20ª edição em São José do Rio Preto. A Caravana da Cidadania da ACIRP, através do Conselho Municipal da Mulher, do Conselho da Mulher Empresária e Empreendedora da ACIRP, aqui de São José do Rio Preto. 20 edições. Não necessariamente 20 anos. No início, eu estava conversando aqui com os nossos entrevistados aqui, no início houve mais de uma edição por ano, mas agora essa edição é anual, acontece no próximo dia 28, né? Isso. Amanhã, já dia 28. Sempre num sábado, favorecendo a presença das pessoas de várias regiões da cidade, e, sobretudo, da região da cidade onde a caravana se realiza dessa vez. Eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade hoje a Fernanda De Lazari, integrante do Conselho da Mulher Empresária e Empreendedora da ACIRP, e a Regiane Martins, também integrante do CMEE, Conselho da Mulher Empresária e Empreendedora da ACIRP. Fernanda, vamos começar com você. Primeiro, muito obrigado a vocês duas pela presença. Eu que agradeço. Principalmente para falar de um assunto de grande importância, de grande relevância, quanto é a realização da Caravana da Cidadania, que é da cidadania mesmo, né? Não se trata de alguma coisa assistencial para ajudar as pessoas, não. Acaba até ajudando também, não há dúvida que sim, mas o objetivo não é esse. E o foco desse ano, vocês estavam conversando sobre isso agora comigo, é educação. Isso vai ser muito bacana de conversar um pouco sobre isso. Mas vamos começar com você, falando sobre o que aconteceu nessas 20 edições da Caravana da Cidadania. A gente conversou que mudou o foco, né? A cidade foi mudando, as pessoas vão mudando, as demandas vão mudando, exatamente. Tudo muda. Isso. Muito obrigado pela presença, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós é que agradecemos, né, Regiane, a muito. oportunidade, porque a divulgação desse serviço é para nós de extrema importância. Quanto maior a abrangência e maior o número de atendimentos, porque o intuito é esse, né, atender a população que tem necessidades, que tem carências que às vezes não são supridas. Bom, como a gente estava conversando, essa é a 20ª edição. E ela, da primeira até a de hoje, houve alterações imensas, seguindo as necessidades que foram mudando das pessoas, tá? Então, hoje, a caravana ela tem 5 pilares. Então, a cidadania, a educação, saúde e beleza, entretenimento e esportes, tá? Então, a família é atendida nesse dia. Então, podem ir pai, mãe com as crianças, que todo mundo vai ter alguma coisa para fazer ali. Muita coisa para fazer, né? Muita coisa, na verdade, exatamente. Desde a parte esportiva, por exemplo, para você ter uma ideia, nós vamos ter aulas de futebol. O ano passado, inclusive, acho que é até legal falar, na parte de esportes, tinha olheiros ali vendo a molecadinha. E dessa situação, 2 meninos, 2 ou 3, Rê? Acho que foram 2 ou 3. Acho que 2 ou 3 foram chamados para jogar em times. Entendeu? Isso é muito bacana. O esporte, assim como a arte, é uma boa oportunidade de mobilidade das pessoas. Exatamente. Isso é muito legal. Então, isso daí, para você ter uma noção, assim, que a parte esportiva, todo mundo fala, mas eu vou lá bater uma bolinha? Olha aí, né? A coisa é bem bacana. Então, nós temos o esporte, como eu já falei, da educação, a Rê vai falar melhor, o entretenimento, tem palco, tem show, entendeu? Então, no decorrer da caravana, que antes de mais nada, ela acontece no sábado, dia 28, das 9 da manhã às 15 horas. Na Escola Municipal Guiomar Maia, no Jardim São Diocleciano. Isso, né? Lá no São Diocleciano. Isso. Região leste da cidade, uma região importantíssima da cidade. Exatamente. Então, shows para distrair, oficinas.
de pintura de rosto de criança, vai ter aquela oficina de pedrarias. Sim, na parte da educação, a gente tem a Isso. oficina de pedrarias, onde as mulheres, ou quem se interessar, vai aprender a fazer aquelas flores com pedrinhas brilhantes. É uma chance de geração de renda. Exato. Esse foi o nosso Exato. foco também. Que ela pode, a partir dali, já começar a desenvolver para, de fato, sair dali vendendo alguma coisa. Né? Ela vai sair com a florzinha dela para levar para casa, isso é bem legal. Né? Então, isso já é um impacto que a gente quer deixar para aquela sociedade. Não deixa de ser um aspecto da educação no caso Isso, profissionalizante até, né? As exatamente. mulheres estão aprendendo a desenvolver um trabalho que poderá resultar em renda para elas. Isso é muito importante. Todos isso é fundamental. todos os setores têm uma finalidade. Tá? Então, tudo vai ter uma finalidade. A oficina, a pessoa pode até vir a ganhar dinheiro com isso. Aí, depois tem a parte da beleza e saúde. Então, cortes de cabelo, massagens, limpezas de pele, para esse pessoal Tem muito a ver com o bem-estar das pessoas. Exatamente, focando o bem-estar. Nossa. Agora, uma coisa que é bastante importante frisar e que a gente está divulgando bem é que foi firmada uma parceria já desde a caravana anterior com o Hospital do Câncer de Barretos. E ele traz a carreta de mamografia. Então, a pessoa, ela tem condições de ir ao local. Ainda estamos em outubro, mês do Outubro Rosa. Outubro Rosa, exatamente. As pessoas têm que se conscientizar sobre a importância dessa detecção precoce no caso Exato. de câncer de Aí pele. a pessoa vai. O importante, que se leve documentos pessoais, CPF, RG, comprovante de residência, a carteirinha do SUS, tá? E aí ela vai passar por uma triagem. Existe uma faixa etária que eles vão priorizar os exames e ela vai fazer o exame ali mesmo. Não vai agendar para depois voltar a fazer. Ela vai fazer ali. Já no sábado mesmo. No sábado mesmo. Depois certamente vai pegar resultado, vai Então, combinar o isso, vai ser ano muito fácil. passado nos foi disponibilizado 42 exames, tá? Desses exames foram detectados, acho que 4 casos, que já foram encaminhados para tratamento. Legal. Então, você vê que a rapidez, a coisa funciona. E é essencial para a cura, né? Isso. Esse ano dobrou o número, são 80 atendimentos. Bacana. Entendeu? Então, as pessoas, elas vão fazer o exame, já vão ter ali um resultado e um possível encaminhamento. Bacana. O importante é frisar, Fernanda, a entrada é absolutamente gratuita, as pessoas não pagam isso, nada. nada. Claro que em alguns nada. casos, por exemplo, o caso do exame da mamografia, Sim. há alguns princípios técnicos que têm que ser observados. A idade das pessoas, claro, não adianta a pessoa chegar lá, um rapaz chegar lá com 19 anos, não vai ser feito. O objetivo não é esse, claro. Exatamente. Além da mamografia, nós vamos ter exame de visão, de pressão. Aferição de pressão, glicemia. Entendeu? Então, é o que eu estou falando. Então, vai o pai, a mãe e as crianças. Todo mundo vai ter o que fazer. Um sábado agradável, o dia Exato. todo, a Com partir das 9 da manhã, com com shows. Olha que bacana. shows. Entendeu? Então, isso na parte da saúde. A parte da cidadania, o que a gente vai ter? Uma coisa que é bastante importante, porque, como a gente já estava falando, qual é o maior problema da população hoje? A questão do desemprego, né? Então, foi firmado uma parceria. Então, vai acontecer mais ou menos da seguinte forma. A pessoa vai se encaminhar e ela vai ser orientada, inclusive com relação à postura em entrevista, confecção de currículo. E ali no local vai ser confeccionado o currículo dela. Então, ela vai sair com o currículo em mãos. Não acabou. Aí ela vai para o setor seguinte, que é o balcão de empregos da prefeitura e o balcão de empregos da CIRP. Então, ali já existem as vagas. Sempre tem boas oportunidades de trabalho. Claro. Né? Aí, ela sai com o currículo pronto, com a orientação de como se comportar numa entrevista e com a possibilidade de um emprego já em vista. Muito entendeu? bacana. Então, você tem que ter uma... não adianta, né? Não adianta você começar a entregar o currículo só na mão da pessoa. Ou, às vezes, orientar como fazer e não ter como imprimir isso. Porque o que eles querem é alguma coisa palpável. Entendeu? Mas isso também foi feito, foi desenvolvido com o passar do tempo. Bacana.
Regiane, vamos colocar a Regiane nessa pausa aqui. Precisa falar, né? Você percebeu aqui que a Fernanda é apaixonada por esse assunto. Eu né? adoro. Se deixar ela, se tiver até as Mas 4, a 5 horas caravana da é tarde. apaixonante mesmo. É isso mesmo. É um trabalho que todos são voluntários e todas nós, as mulheres e os voluntários, todos trabalham com muito amor, né? A gente precisa colocar o amor na frente de tudo isso. Sem dúvida. Regiane, fala um pouquinho sobre essa decisão de colocar a educação como foco, como um dos focos, um dos objetivos da Caravana da Cidadania esse ano. Claro. A educação, a gente entende que ela é uma forma de mudar o mundo. Né? Então, dentro dessa proposta, colocamos a educação como ponto prioritário em todos, na verdade, em todos os pilares. Então, a saúde também vai ter um foco educacional, de orientar em algumas questões de doença, né? A parte até do esporte também. Então, todos os pilares a gente vai ter. E a educação em si, que é o setor que eu estou respondendo, nós vamos ter, então, como a gente falou, a oficina das pedrarias. Aí, dentro da oficina de pedrarias, então, ela sai com essa possibilidade que a gente falou de já ter uma atividade profissional, só desenvolver isso. A gente tem um ponto que é muito importante, que nós vamos fazer o quiz de talentos. Isso é fantástico para os jovens, porque para que eles saiam de lá, então, eles vão sentar, eles vão fazer um teste, saber para qual área eles têm mais aptidão, né, um teste no computador. E dentro disso, eles já vão poder ser direcionados para cursos técnicos, profissionalizantes ou as faculdades, né, das áreas. E resto da vida, né? E olha Você só. fica imaginando para um jovem de 15, 16, 17 anos, 18 anos, ter que chegar nessa fase da vida e ter que decidir por uma profissão para o resto da vida e renunciar a todas as outras profissões. Isso é muito difícil para ele. É um momento decisivo e muitas vezes a gente não tem maturidade nem apoio para escolher esse caminho. Então, na cidade não tem mesmo, né? Precisa de ajuda. Isso, claro. Então, a nossa proposta é dar esse apoio, né, para o jovem nesse momento, e dali a gente vai ter, como ela disse, complementando uma orientação para uma entrevista de emprego. Então, os setores, eles se conversam entre si. Isso. Né? Esse ano, nós priorizamos muito essa questão, de todo mundo estar participando, um ajudando e entrando também no outro, para que a gente tenha o melhor resultado possível para o nosso público. Bacana. E a educação, ela está imbricada em todos os assuntos, não há dúvida. Isso, né? em tudo. Por exemplo, vai falar sobre saúde, a prevenção de doenças. Depende fundamentalmente da educação, como bons hábitos alimentares, exercícios físicos, enfim. Tudo, vai ter informação nutricional também, a gente vai ter... uma coisa interessante também na educação, nós vamos ter uma oficina de customização de camisetas. Então, leve a sua camiseta, você, né, que vai lá na caravana, leva, porque você vai sair, né, com um modelo quase novo, uma com peça todo um nova, charme. uma novidade. Essas golinhas diferentes, esses cortes diferentes. Então, também pode aprender a fazer isso e, de repente, ganhar um dinheirinho também com isso. Né? É um outro ponto que é interessante. Vão ter várias mini palestras de assuntos variados. Como ela falou nos shows, a gente vai ter uma das partes que eu acho bem interessante, a Vovó Deia, que ela vai cantar, fala onda de amor e paz para as crianças, então trazendo valores para as crianças também. A gente vai ter contação de histórias, uma escritora vai estar com a gente. Também isso é direcionado para as crianças, vai falar sobre o urutau, que é um pássaro que ele tem toda uma história de ensinamento, de força, e reflexão. Então, a gente, de fato, está trabalhando em vários ângulos com o foco sempre na população. Tudo isso amanhã, sábado, a partir das 9 horas da manhã, na Escola Guiomar Maia, no Jardim São Diocleciano, aqui em São José do Rio Preto. Isso mesmo. Puxa, que bacana, hein? Vocês têm, Fernanda, você tem alguma ideia de público estimado, com base nas experiências anteriores? Mas eu sempre, toda vez que se estima o público, vai dar mais. Olha, o que a gente tem computado até agora, algo em torno de 750 mil atendimentos até agora, tá? Nessas 19 outras caravanas. A gente espera um público de umas 10 mil pessoas, mas é como você me falou, a gente sempre se surpreende. Não adianta estimar nada não, que eles vai passar. Sempre, isso é sempre. Você estava me contando uma coisa aqui que eu achei interessantíssimo. Nas primeiras edições da Caravana da Cidadania, a grande demanda do público era por documentos, etc. Não existia ainda o Poupa Tempo, que é um serviço maravilhoso que hoje tem em São José do Rio Preto. Então existia muito essa demanda. Havia a colaboração da própria polícia militar que aparecia lá, com aquele monte de máquinas de escrever. Hoje em dia você podia fazer uma exposição de máquinas de escrever, porque as pessoas vão gostar muito de conhecer o que é aquilo. Verdade. Mas é isso, né? Como mudam as coisas, né? É como eu te falei, antigamente, logo lá no início,
eles não tinham, você lembra como é que funcionava para tirar um RG? Você tinha que ir até a delegacia, preencher papel, parará. Então, às vezes, isso dificultava. Então, a caravana disponibilizava esse serviço naquele dia. Era uma loucura, entendeu? Era uma loucura a procura por isso. Aí, passou-se o tempo, esse serviço foi realizado em várias caravanas. Outra coisa que a gente fez em algumas caravanas era um casamento comunitário, onde as noivas iam, porque muita gente que vivia ali em comum, mas não tinha condição de fazer. Legalizando uma situação que já até existia. por uma questão financeira, porque não tinha custo. Claro. Porque é importante frisar, nenhum serviço oferecido pela caravana tem custo, nenhum, tá? Então, foi mudando a necessidade. Então, com isso, foram mudando os serviços oferecidos. Tá? Então, hoje, se tornou obsoleto, por exemplo, tirar RG lá, porque é coisa mais tranquila você ir ali no Poupa Tempo e tirar. Ainda bem que é assim, porque o Poupa Tempo é um serviço maravilhoso. Então, a gente tem que ir focando a cidadania onde ela se encaixa no momento. Principalmente a educação, não. A educação Nunca vai deixar de se encaixar na educação, né? Sim, é o que ela falou. Mas até a abordagem, viu, Rei? É importante a gente até falar disso, de como introduzir a educação num evento como esse, a gente está revendo, para que, de fato, a gente consiga atingir o que o público precisa. Né? Porque senão às vezes a gente fica no outro pilar mostrando talvez de cima algo que não faz sentido para eles. Por isso que as oficinas, né? Por isso a conexão entre o que ele hoje, um jovem... Mostrar o que interessa realmente para a eles, né? Porque senão às vezes a gente desenvolve um trabalho grande, gigantesco e que não chega na finalidade que a gente deseja. E as pessoas buscam. Todas elas buscam, elas passam nos estandes que são... na escola toda tem os setores, né? Então, setor da beleza e saúde. Organizado de forma que, percorrendo a escola, você passa por todos. Passa por todos. Tudo que interessa, e no meio acontecem os shows. Então, não tem como você não interagir. Tá? E as pessoas buscam, elas buscam alguma coisa, elas vão de estande em estande, o que você me oferece, o que você tem para me mostrar, entendeu? É muito bacana, é esperado. E eu acho importante a gente falar um pouco mais até do esporte também, Fer, que a gente vai ter, no esporte vai ter aula de zumba, alongamento, aula de dança. Orientação postural. Orientação de postura, né? Então, esporte e saúde ao mesmo tempo, e sabe aquele programa que você não tem nada para fazer num sábado e fala assim, deixa eu ir lá, e você sai de lá lotada de conhecimento? Deve ser melhor do que assistir qualquer programa de televisão. Com certeza. Não tem nem comparação. E mais uma coisa, da educação fala da arrecadação dos livros. Isso, importante, que bom que você lembrou. Então, a gente está fazendo isso sempre acontece também, ano passado a gente já teve a arrecadação de livros usados, né, em bom estado, e aí pode ser qualquer tipo de livro, Rei. Que você tiver na sua casa, você pode levar lá para a gente como doação, que nós depois vamos selecionar, dividir por faixa etária e entregar para as escolas. Isso. Que bacana. Entregar para as escolas. A gente já está, as conselheiras têm trabalhado nisso, a gente já tem um volume bom, assim, é muito legal da gente ver todas nós participando, todo mundo, né? A gente teve vários pontos de apoio para a entrega desses livros, mas sempre é bom o que puder, né, vir acrescentar mais, vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Não é nada mais útil para as pessoas receber um livro. Já não serve, talvez, não sirva tanto mais para você. Você já leu, já aproveitou os ensinamentos. Esse ninguém tira mais de você. Mas o livro pode dar. E às vezes eu, não sei vocês, mas eu sinto, por exemplo, uma coisa, tem livros que eu sei que, por exemplo, eu não vou ler mais, tá lá, mas eu tenho dó. Jogar fora, a gente tem dó. Claro. Né? E aí, então, é uma oportunidade para você pegar aqueles livros que você não sabe o que fazer com eles, né? E levar para a caravana para a gente encaminhar. Exatamente. Com novas histórias, que a pessoa, né, conheça um novo horizonte, uma nova oportunidade que elas às vezes não vê no mundo dela. Estimular o hábito da leitura é um dos princípios fundamentais do processo da educação, do processo de cidadania como um todo, né? Sim. É muito bacana isso. Isso é muito legal. Puxa, que bacana. Então, nós estamos falando em esperar pelo menos 10 mil pessoas andando por ali, mas vai passar esse número, eu tenho certeza. Vamos lá. Todo mundo, famílias inteiras, né, indo, a gente com certeza vai alcançar esse... Exatamente. Tudo gratuito. Tudo. As pessoas vão ser orientadas ali em vários pontos, vários assuntos, caminhando por dentro da escola Guiomar Maia, né? Guiomar Maia, no Jardim São Diocleciano. Caminhando ali por dentro, vai passar por todos os serviços oferecidos, seja na área da saúde, na área do esporte, na área da educação. Isso é muito bacana. No aspecto da educação, qual é a principal aflição hoje dos pais em relação aos filhos? Nós estamos chegando no fim do ano,
Imagino que algumas pessoas já estejam preocupadas, por exemplo, em matrículas do ano que vem, coisa assim, etc. Mas os pais se preocupam muito com isso, e saudavelmente isso acontece, né? Ainda bem que é assim, né? Claro, claro. Né? A gente vê que chega essa época do ano, na verdade, todos já estão muito cansados, né? Doidos, o que eles mais buscam são as férias. Né? Não é à toa que se chamava, você ainda de vez em quando eles fazem a Semana do Saco Cheio em Isso outubro, né? mesmo, recentemente, acabou de sair. Né? Mas essa preocupação, eu vejo que a preocupação dos pais é, claro, com a matrícula, com o material, já que, né, e principalmente eu vejo que os pais olham assim, será que eu estou fazendo a escolha certa, né, de manter nessa escola, de continuar, ou eu vou ter que escolher um novo caminho? Então, eu até como mãe, né, e dentro dessa questão da educação, a gente acaba, nesse momento, se questionando, né, se está na escolha certa e o que fazer, então, se não está, o que fazer para poder melhorar. É bacana que os pais participem desse processo, né? Não deve se terceirizar a educação dos filhos, né? De forma alguma. Participar mesmo, isso é muito Sim. legal. Conversar com os professores, ter a oportunidade de conversar. Com a escola, né? Com a escola, se a gente claro não que está contente, tem que participar, porque eu falo que não tem nada que seja perfeito. Né? Mas a gente precisa se posicionar para que ver como o outro lado vai resolver aquela situação. Nós estamos falando de um público muito dependente da escola pública, e a escola pública sempre no Brasil foi muito boa. Então o Brasil tem que resgatar isso mesmo, essa qualidade da escola pública que sempre foi boa. Eu estudei minha vida toda na escola pública e assim, eu tenho grandes lembranças de professores excelentes. E o nível de ensino era excelente. Vamos resgatar isso, faremos isso ainda. E é através de ferramentas e mecanismos como esses que vocês estão fazendo, como a Caravana da Cidadania, que a gente pode resgatar esses objetivos. Não é isso? Sim, com certeza. Sim, com certeza. E existe além... o foco não é só na criança, né? Inclusive nessas palestras que nós vamos ter uma sala exclusiva onde vai acontecer várias palestras de orientação de vários assuntos. E um dos assuntos é a importância da recuperação da família, um dos temas da cidadania. O quanto é importante a família na criação, entendeu? Não delegar a obrigação da educação só para a escola. Então, é bem abrangente, Rei. Essas pessoas, quem for, com certeza vai sair de lá com uma visão mais aberta. A gente não tocou no assunto, mas imagino que esse processo de educação de adultos, por exemplo, também é uma coisa que deva ser, pelo menos estimulada, né, ajudada em relação a isso. Não sei se vocês têm algum programa específico em relação a isso, falar nisso da cidadania, mas isso é muito bacana, né? É uma carência que as pessoas precisam resolver, precisam ter. Sim, até dentro desse quiz de talentos mesmo que a gente falou, ele não é só para o jovem que às vezes não sabe ainda qual a sua profissão, né? É até o primeiro ponto, de repente ele está insatisfeito, ou ele está numa profissão que ele ou não ganha dinheiro ou ele não gosta, o adulto também pode ir lá e participar desse quiz e ver, por exemplo, de repente se encontrar um novo caminho, né? Porque aí a pessoa, quando ela encontra o caminho que de fato faz sentido para ela fica muito mais motivada para estudar, né? Para ir buscar novas possibilidades e oportunidades. E sempre né? é tempo, se for o caso, de começar de novo. Mas claro, sempre. Não tem mais idade, né? Exatamente. Até mesmo na melhor idade é tempo de recomeçar. E quantas pessoas já da melhor idade buscam alternativas em cursos profissionalizantes, cursos de computação? E isso tem que ser muito estimulado, isso é muito legal, isso faz parte da cidadania. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, infelizmente o nosso tempo já está acabando, toda vez é assim. Rápido, né? Muito rápido, muito bom. É muita informação, né? Depressa, exatamente. Muita informação. Mas eu queria agradecer muito e parabenizar vocês, sobretudo pela maneira apaixonada como vocês lidam com esse assunto, como vocês com o brilho nos olhos que aparece em vocês quando vocês tratam da Caravana da Cidadania, que já está em sua 20ª edição e para a qual todo mundo é convidado, sobretudo o pessoal da região leste, ali do São Deocleciano, mas quem quiser da cidade toda. Todos estão convidados. O serviço de ônibus, de transporte coletivo de Rio Preto é muito eficiente, é só pegar um ônibus em qualquer ponto e ir lá para Guiomar Maia, no Jardim São Deocleciano, e participar. A partir das 9 horas da manhã, tudo sem pagar absolutamente nada. Exatamente. Todo mundo convidado, então, Fernanda? Sim, todos convidados. Esperamos vocês lá. Isso, obrigado amanhã. Pela Fernanda. Obrigada. Fernanda e Regiane, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.